Graça e paz, irmãos, né, mais uma vez nas nossas lições, né, e conosco hoje a irmã Suzana, que irá contribuir para a nossa lição. A graça e a paz, pastor Edelson, a graça e a paz a todos. Nossa lição hoje, né, do dia 5 de setembro, já está mandando, né, estamos em setembro, e agora nós iremos fazer 6 lições avulsas, né, depois vamos ter uma revista, o pastor João já colocou lá no grupo, né, e essas duas ficou na minha responsabilidade, nas duas primeiras. Eu vou fazer as duas bem parecidas, né? Fazer dois aspectos da salvação, que a primeira será a redenção e a segunda sobre a justificação. São os dois aspectos aí da salvação. São pontos que eu gosto muito, né? Entre todos aí que se envolvem a salvação, mas a redenção e a justificação são os atos de Jesus Cristo, né? Que faz para que nós possamos ser salvos. Atos fundamentais, né, pastor? Importantíssimos. Relembrar e falar novamente e colocar, né, em discussão, sem dúvida nenhuma. Nós já sabemos, né? Se a gente puxasse pela memória, às vezes, é o que eu tenho dito já há um bom tempo, às vezes nós não valorizamos tanto a salvação, que é o que nós, né, de tudo que nós deveríamos neste mundo, né? Lógico, depois de. A gente fala depois de Jesus Cristo, mas tá tudo junto, né? Mas é o assunto que a gente deveria pensar, falar, meditar, estar falando com as pessoas, salvação, né? Não tem como. Não é? É o melhor coisa o melhor presente que nós já recebemos em toda essa vida é a salvação, porque pela salvação nós teremos a vida verdadeira, que é a eternidade junto com Cristo, né? E sem a salvação, né, teremos o pior de tudo que possa existir, que é uma condenação eterna. Então, é uma coisa excelente que nós não valorizamos, mas, né, quis relembrar agora dois aspectos fundamentais aí, né? Aliás, todos são fundamentais, mas, como eu disse, são dois aspectos que eu gosto muito dentro da salvação, que vamos estar falando, né? O primeiro sobre a redenção, e o nosso texto, né? Texto áureo aí, que a Suzana gosta de falar, né? E é verdadeiro, é lógico, é o texto áureo, né? Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, né, então, nós já falamos, né, e a nossa teologia e a nossa crença, e o que nós gostamos de falar, e é verdadeiro, se pensar o contrário já está fora dos padrões bíblicos, né? Então, se nós cremos em Deus e cremos no que está escrito na Bíblia, vai dizer que é um só Deus. E o só um mediador é só um que vai interceder a Deus por nós, que é Jesus Cristo, né? E como a Bíblia nos traz, Jesus Cristo homem, né? Que é 100% Deus, 100% homem, o qual deu a si mesmo. Quer dizer, esse papo aí de que mataram Jesus e tal, né? Não é bem assim, né? Ele se deu, ele se entregou, ele, né, subiu, a gente costuma falar que ele subiu a cruz, porque se ele falasse que não ia, pronto, não tinha ninguém que daria conta de fazê-lo por força, por outros meios, né? Deu a si mesmo em preço de redenção, ou seja, de compra, de pagar pelos nossos pecados, né? Por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, né, no tempo que compete a Deus, né, que é servir de testemunho por todos nós, foi isso que Cristo fez, né? E é glorioso ver que nós, pelo nosso pecado, nós estávamos perdidos, e era necessário fazer um sacrifício de vez por todas, capaz de pagar, né, de nos redimir de todos os nossos pecados. E quem era capaz disso? Somente Jesus. E estamos falando de salvação, né, pastor, como o senhor colocou. E esse texto é interessante porque ele coloca numa ordem, vamos dizer assim, uma ordem prioritária. Há um só Deus. Ponto. Né? Aí coloca, e há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus. Nós aprendemos, né, nas lições anteriores do livro, né, o conhecimento do santo, né, o único Deus, o Deus triuno, né, sobre a Trindade e tal. E esse Deus, ele quis se revelar ao homem na pessoa do seu Filho amado Jesus. Ele se revelou plenamente no seu Filho. A Bíblia diz que Cristo é a expressão da glória perfeita de Deus. E esse Filho foi colocado como o único
mediador entre Deus e o homem. Na redenção, somente Cristo, e o autor ainda coloca bem frisado, Jesus Cristo, homem, para a salvação daqueles a quem Deus quis agraciar. Isso, então vamos lá, né, nosso primeiro ponto, né? Hoje eu não coloquei a página, né, eu costumo colocar, mas isso eu tirei de um livro, né? Eu já li, a Suzana já leu, pastor João já leu, talvez mais algum dos irmãos já leu. É A Cruz de Cristo, de John Stott, um livro excelente, é muito bom o livro, li ele o ano passado, no início do ano passado de 2020, foi o primeiro que eu li em 2020, foi esse livro, excelente, tirei de lá, se alguém, né, quiser ler para um pouco, muito bom. Recomendo esse livro aí para quem quiser ler. Muito bem, mas indo lá, né? Então, a redenção sempre exigiu o pagamento de um preço. E a redenção de Israel, por Yahvé, não foi exceção. Uma redenção sem um preço pago é tão anômala quanto a transação de venda sem a troca de dinheiro. Ou seja, né, toda redenção, ela sempre exigiu um pagamento. O que é a redenção? Né? Você pagar um preço, se redimir, resgatar, ir lá e pagar uma dívida, né? O pagamento de uma dívida, e a nossa dívida é o pecado, né? Que o pecado nos separa de Deus, ou seja, no pecado lá de Adão e Eva já separou o homem de Deus. E todos nós nascemos, né, com essa... com o pecado em nossas vidas, né? Essa herança de pecado em nossas vidas. Então, todos nós nascemos separados de Deus. E havia necessidade, né, de um sacrifício verdadeiro, né, o pagamento desse sacrifício, né? Havia necessidade de pagar para nos trazer, para nos redimir, né, para nos trazer de volta até Deus. E isso foi feito, né? Lá em Israel sempre fazia aqueles sacrifícios de reconciliação, sacrifícios, né? Expiação pelo pecado, mas era sacrifício de animais, sangue de animais, mas o preço a ser pago, e para frente vamos ver aí que foi o sangue de Jesus Cristo, mas se for uma transação sem dinheiro, sem pagamento, anômalo quer dizer estranha, indiferente, algo assim que não é verdadeiro. Então há a necessidade de pagamento. Pagamento para o diabo, jamais. Tem gente que confunde, acha que o preço do sangue, da vida de Jesus Cristo, foi um pagamento, foi justificar para o diabo, mas não foi. Não. O diabo, ele só quer tentar enganar. O pagamento é tão interessante que é o próprio Deus pagando para ele mesmo. Né? Aquele negócio de pagar, de aplacar a própria ira de Deus. Porque se Deus que criou, né? Nós já fomos criados para a glória de Deus. Nós afastamos, aí parece estranho, né, de falar que Jesus Cristo havia de pagar para o seu Pai amado. Mas não, era necessário e assim, não que ele tinha a obrigação, mas ele escolheu pagar para o seu próprio Pai o preço dos nossos pecados. Porque tinha que ser satisfeita a justiça de Deus, não é, pastor? Então, o pecado, ele é perdoado, mas não é simplesmente perdoado. Eu esqueci, pronto. Não. Né? Deus, ele é santo e a sua santidade exige que a justiça seja aplicada sobre o pecado. Por isso, a redenção. E esse contexto é interessante porque a palavra redenção, quando nós olhamos, né, nas narrativas bíblicas, qual o contexto que traz ali? De escravidão. Então, né, ser resgatado da escravidão. Então, esse era o contexto, né? Era, vamos dizer assim, uma realidade que fazia parte nos tempos de Jesus, nas narrativas bíblicas. Então, você não resgatava se não tivesse, né, um pagamento em troca. Interessante nas narrativas, por exemplo, quando Deus falou assim, né, pela libertação do povo de Moisés, todo primogênito seria, né, destinado a Deus, certo? Tanto do homem quanto do animal. Como que o homem era resgatado? Era pago, pago para o sacerdote. Havia um preço estipulado. Um preço estipulado para aquela vida. Aí, no caso dos animais, a primeira cria, né? No caso do jumentinho, né, era pago um valor por aquele dinheiro. Se a pessoa não quisesse o animal, ele matava e tal. Mas sempre teve esse pagamento, né? E no caso do pecado, também Deus é justo. Ele não poderia simplesmente fechar os olhos
e pronto, está perdoado. Não, a santidade dele exige que o pecado seja punido. É o que nós costumamos falar. A salvação é pela graça, não de graça, né? Às vezes a pessoa, não custou nada para nós, né? Para mim não custou nada. Mas, né, para o efeito de toda a eternidade, toda a existência, exigiu o preço mais alto que possa imaginar, que é o sangue de Não Cristo. é? E nós até vamos falar sobre esse preço, então, né, pastor? vai ter ainda para frente ainda outro ponto, nós só adiantando desse ponto. Então, exigiu sim que seja pago, né? Que aí nós vamos para frente, que nós vamos chegar lá nesse pagamento, mas a princípio, no primeiro ponto, deixar bem claro, né, que a redenção sem um preço pago, né, estranho, a mesma coisa da transação. Vai lá no mercado e compra alguma coisa, aí sai para você pagar para ver. Não vai funcionar, né, não vai dar certo. Então não existe, você não vai chegar lá em lugar nenhum, numa loja, e compra algo e vai ficar sem pagar. Não tem jeito. Então a salvação também ocorre assim, a redenção ocorre desse jeito, né? Tem que ter um pagamento. O ponto 2, no Antigo Testamento, o povo era redimido de variadas e sérias situações sociais, como dívida, cativeiro, que a Suzana estava falando, escravidão, exílio, execução, né? Ou seja, no Antigo Testamento, de tudo isso, exigiu o pagamento, né, do resgate, a redenção, por tudo isso. Né? As pessoas estavam nessas situações. Mas o cativeiro de que Cristo nos libertou é moral, ou seja, não ainda vai só agravando a situação. Essa escravidão agora é descrita como nossas transgressões ou pecados, como a maldição da lei e como o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, lá no Antigo Testamento, as pessoas eram resgatadas, redimidas, né, por situações sociais como a dívida. Lembra lá a pessoa quando se endividava, perdia suas propriedades, aí tinha que ser redimida, resgatado, pagava lá um parente para voltar a possessão das propriedades para a família, né? Tem uns casos lá de Ruth, né, Noemi, né, que houve com Boaz, foi redimir, o primeiro que podia redimir não quis, passou para Boaz, e aí veio toda a descendência até chegar lá em Davi, né? E depois ainda, humanamente falando, até em Jesus Cristo, nessa linhagem aí. Mas agora, nosso cativeiro, ele é moral, nossos pecados, né? Nós vamos ser resgatados propriedades, por assim, nós não estamos presos, não nós aqui que somos libertos, né? Mas há muitos missionários ou pastores e pessoas que estão nesses países aí que não são cristãos, né? Há o cativeiro físico, né? A prisão física. Mas nós estamos presos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nossos delitos, como diria Paulo, né? Nós fomos feitos maldição, né, diante de Deus, nossos procedimentos pecaminosos diante de Deus. Então, Jesus Cristo, ele vem nos resgatar disso, dos nossos pecados, nossa condição moral, aquilo que nós falamos, né? Nós estamos presos nos nossos pecados, e essa prisão é tão séria, quando nós estamos presos, nós não conseguimos ver Jesus Cristo. Não adianta. Quando eu não havia me convertido, ou quando Jesus Cristo não havia me resgatado, não adiantava falar para mim que eu não entendia, não tinha essa visão. E quantas vezes nós falamos para a pessoa, mas a gente fala, a pessoa não entende, porque ela ainda está presa. Morta espiritualmente. Morta espiritualmente, mesmo agora que nós somos salvos, em muitas situações ainda nós nos deparamos que eu ainda, parece que estou com meus olhos fechados por determinadas situações. Infelizmente, até Deus me aclarear a visão, me iluminar a minha visão, para que eu consiga enxergar da forma correta. E é dessa prisão, ou dessa maldição, que Jesus Cristo veio me libertar. Nas narrativas, a gente vê vários motivos pelos quais as pessoas se tornavam escravas, né? Por dívida, contraíam a dívida, não tinha condição de pagar, se tornava escrava para poder pagar aquela dívida, até cumprir o tempo do ano do jubileu e tal. A pessoa também se tornava escrava por extrema pobreza, ela não tinha onde morar, não tinha o que comer, então ela se tornava escrava porque ela teria um teto, um alimento. E perdendo seus bens, até empobrecer um ponto que não dá conta de sobreviver. Isso. E também a pessoa nascia escrava. Filhos de escravos eram escravos. A Bíblia diz que nós nascemos escravos. Inclusive, o pastor João até citou o livro, né, de Martim Lutero, Nascidos Escravos.
nós nascemos escravos do pecado, né? Devido ao nosso primeiro representante ter caído, nós caímos juntos. E quando nós caímos, né, estamos caídos, nós, se não for pelo poder do Espírito Santo, nós não somos capazes de reconhecer a nossa condição moral. Igual o senhor falou, nós não somos capazes de olhar para Cristo, entender a necessidade da redenção. A necessidade da redenção só é compreendida quando eu tenho consciência do meu estado, né, decaído, depravado, moralmente falando. E Cristo veio, pela graça de Deus, para nos libertar desse estado. E é interessante que eu li uma vez, pastor, se eu não me engano, Jonathan Edwards, ele fala assim: mesmo que a Bíblia não afirmasse a condição do homem, a condição caída do homem, a sua depravação moral, o homem tem condições de olhar ao redor, com a capacidade que Deus deu a cada ser humano, e reconhecer que nós temos problemas morais. Então, até mesmo o ímpio é capaz de olhar ao redor e reconhecer que não está de acordo, não está certo, né? Casos que nós vemos aí de assassinatos, né, brutais, igual nós vimos esses dias. Aí você olha, por exemplo, são só os crentes que reconhecem esse estado de depravação moral? Nesse caso, não. Né? Um ímpio que não conhece Jesus, ele olha e fala: meu Deus, como que aquele ser humano foi capaz de fazer tal coisa? Agora, chegar ao ponto de reconhecer que necessitamos de redenção em Cristo, somente pelo Espírito Santo. O erro, muitas vezes, como se diz, dos ímpios, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, não é nem de saber da depravação moral, mas de buscar suprir essa depravação pelos próprios méritos. Sim, de fazer verdade. algo, né? Aquilo que a gente costuma falar, fazer por donde, né? No catolicismo tem muito isso. Então, mas não é de saber que há necessidade de alguém capaz de fazer isso. O ser humano nenhum é capaz de fazer. Nenhum. Vamos ver também, ainda tem na lição, discutir um pouco mais sobre esse ponto, mas nós precisamos de alguém, realmente, esse alguém é Jesus Cristo, para nos libertar desse cativeiro moral do pecado ao qual nós estamos. E no ponto 3, né, ao indicar o grande preço pago por Cristo, a fim de nos resgatar, a palavra mais comum que os autores do Novo Testamento usaram não foi nem ele mesmo, nem sua vida, mas seu sangue. Aqui nós já tinha falado lá, né, tinha chegado. Então, o sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, escreveu Paulo, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, né? Quem quiser conferir lá em 1 Pedro, capítulo 1, né? Eu coloquei ali errado, mas é o verso 18 e 19, né? Então, aquilo que nós estávamos falando, exigia um preço a ser pago, mas qual o preço? A moeda espiritual sempre foi o sangue. Sim. Né? O sangue, se a gente vê o primeiro, né? Vamos ver, se relembrar, puxar pela memória. Qual foi o primeiro sacrifício na Bíblia? Quando Deus, né, sacrificou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então, o primeiro pecado de Adão e Eva, né, aí teve que o povo vê aquele negócio lá de essas figurinhas de pôr uma folhinha lá, né, Da figueira. da figueira, de negócio aí, mas não foi. Isso aí é ilustração do mundo. Eles aí. tentaram, né? Adão e Eva tentou cobrir a nudez, né? Sim, Com mas, as folhas, né, mas não tá, foi. mas não funciona. Não funcionou. Aí teve dois motivos. Aí as pessoas achavam que Deus havia matado um animal, foi só para cobrir, mas não. O primeiro sangue, tem que derramar o sangue, não tem como matar sem derramar o sangue, né? É o pagamento. E ainda mais agora, aí para nós resgatar, para nos redimir de todo o pecado, para reconciliação no Antigo Testamento, como eu já havia antecipado, havia sangue de animais, de bodes, de carneiros, e aí vai, né? De passo, às vezes, né? Aquelas libações. Dependendo da condição, isso, né? da pessoa. Ia fazer uns pombinhos, rolinhas, aí tudo vai, né? Tinha lá os rituais, tudo que devia ser feito. Mas, para dar vida eterna, o sangue de animais não era capaz, não era possível pagar os pecados, esse distanciamento, né? Palavra agora de pandemia, né? Esse distanciamento que há entre Deus e os homens. Exigia um preço, né, um sacrifício perfeito, né, sem mácula, um cordeiro sem defeito.
É o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. Essa dívida de pecado, essa dívida de não reconhecimento, de não dar glória a Deus como deve ser feito. E assim, pastor, a gente fala muito, né? O derramar de sangue, sim, o derramar do sangue significando a vida daquela porque pessoa. a né? vida Porque está no sangue. Isso, porque senão poderia simplesmente pensar assim, é só fazer um corte aqui no braço e aspergir, né? Não, a vida, né, do doador, vamos dizer assim. Os animais, eles eram mortos, as ofertas eram, chama holocausto, totalmente queimados, né? Era dividido as partes e colocado no então fogo. assim, era realmente a vida do doador, e o sangue simboliza a vida, né? Derramar todo o sangue. E essa redenção, quando nós olhamos, que às vezes não paramos para pensar, como o senhor falou no começo, quando o primeiro homem caiu, não foi só uma falta, não quebrou, não foi só a comunhão com Deus, mas foi a comunhão com Deus, né, com a natureza, com o seu semelhante. Então, quando o homem pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele ouviu Deus chegando e se escondeu, né? Querendo se esconder, alienar. A culpa faz com que ele faz isso. Ali, quando Deus, né, confrontou Adão, e ele, o que ele fez ali? A primeira coisa, quando ele confrontou Adão, culpou a Eva, né? Culpa da mulher que tu me deste. Na verdade, ele estava culpando a Deus, né? Culpa sua que me deu a mulher que me fez pecar. Vamos dizer assim. Transferir a culpa. Não é? E a mulher pôs culpa em quem? Na serpente, não é? Se o senhor não tivesse expulsado o diabo colocado aqui no jardim, né? E a natureza, quando Deus fala o que para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Né? Ela vai lhe dar ervas daninhas e espinhos, do suor do teu rosto, né? Tirarás, né, o teu pão e tal. Então, a redenção, quando nós olhamos, falamos, meu Deus, às vezes, porque eu já ouvi, pastor, pessoas falar assim, nossa, mas toda a humanidade foi culpada só porque comeu o fruto proibido? A maçã ainda. Ainda fala maçã, né? Aí você vai olhar, gente, o que foi ali, o que aconteceu? O padrão de bondade, de justiça de Deus foi violado. O homem não confiou no seu Criador, ele não confiou que Deus tinha dado todas as condições para eles viverem ali. E o nosso representante caiu. Aí muitas pessoas falam, mas por que ele? Às vezes outro não teria caído. Aí, porque olhamos para o ser humano, né? Quem escolheu o primeiro representante? Deus que escolheu. Teria alguém mais perfeito do que Deus para escolher, pastor Adelson? Será que eu escolheria bem? Faria uma boa escolha? Se escolheria eu, que era pior do que Adão. Aí eu falei para a pessoa, eu falei, olha, se Adão não tivesse pecado, ou se eu estivesse no lugar dele, eu teria pecado. Às vezes o diabo não teria nem tanto trabalho em me convencer. Né? Mas não. A redenção, quando a gente olha por esses aspectos, nós vemos quão importante é a redenção para o ser humano, a obra, a pessoa de Cristo, o amor de Deus em tudo isso. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com esses detalhes, assim, se fosse isso, se fosse aquilo, não. O centro da coisa agora foi o ato de Jesus Cristo. Não foi nem o meu mais, não foi nem o de Adão, de ter pecado estendido até. O ato que nós estamos falando é da redenção, o ato de Jesus Cristo. Isso é realmente o que importa. Porque se dependesse de mim, não precisava de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ter derramado o seu sangue, precisava de toda essa redenção, o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, o que nós queremos nessa lição é transmitir isso, o ato de Jesus Cristo, de se entregar, de doar o seu sangue ali na cruz para pagar os nossos pecados, para nos trazer de volta a Deus. O quarto ponto, né, a imagem da redenção, além da difícil situação da qual somos resgatados e do seu preço, chama a atenção para a pessoa do Redentor, que possui direitos de posse sobre a sua compra. Isso que eu acabei de falar, né? Assim, atribui-se o senhorio de Jesus sobre a igreja e o cristão ao fato de ele nos ter comprado com seu próprio sangue. Lembrando, como a Suzana já falou de todos os pontos aqui, né? As narrativas bíblicas, né? Tudo que nós vemos lá, quem tinha o direito de resgate, ou de redenção, aquele que comprava, ele se tornava dono, ele tomava posse de tudo aquilo lá, ele comprava, né? E ele era o Senhor. Então, a nossa dificuldade
de admitir que Jesus Cristo é o nosso Redentor, às vezes nós falamos assim, como a figura dele como Salvador é uma beleza, né? É? Todo mundo quer, todo mundo aceita, né? Assim, nem que seja de palavras só, mas todo mundo acha maravilha. Agora, quando parte para essa figura dele de Senhor, que ele tem direito legal sobre mim, né? Porque foi ele que deu o seu sangue, ele comprou, além de ter feito, criado, e agora comprou, teria o direito legal sobre mim, aí eu já não quero. Porque eu teria que me submeter ao senhorio de Jesus. Por isso há dificuldade. Né? Às vezes não é nem tanto de reconhecer Jesus Cristo como Salvador, como eu disse. Né? A maioria, você falar que pessoas salvas e não salvas, Jesus Cristo, se eu for perguntar, o mundo cristão vai admitir de imediato que Jesus Cristo é o Salvador. Fala assim, mas ele é o seu Senhor? Aí a maioria das pessoas nem sabe disso, que ele é Senhor, que ele é Salvador, muitos sabem. Mas a Bíblia coloca ele como Senhor, primeiro, Senhor e Salvador. Porque ali na redenção, na cruz, ele adquiriu, né? Ele já era, né? Mas para dar legalidade, para não ficar nenhuma sombra de dúvida, ele, pela sua redenção, pelo seu resgate, ele passou, de todas as formas legais possíveis, passou a ser o Senhor, o nosso dono. Então, por isso, há essa dificuldade em nós. Eu não estou falando agora, né? Não quero nem falar agora para quem... Não, vamos usar esse termo que nós estamos falando de quem não é crente, mas para quem é crente. Eu vou falar específico aqui na nossa igreja, tem muita gente com essa dificuldade da palavra Senhor, de sentir que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele é dono, tem todo o direito sobre nós. Mas nós temos essa dificuldade pela dureza do nosso coração. Ainda que salvos, ainda temos dificuldade. Vamos fazer uma matemática aqui, pastor. Como nós falamos, e as Escrituras também afirmam isso categoricamente, nós somos nascidos escravos, certo? A Bíblia diz que o homem, né, ele é criatura de Deus, né, criado por Deus. Mas quando é que ele se torna filho? Quando ele é regenerado pelo Espírito Santo, através da obra redentora de Cristo. Então, nós nascemos escravos. Se eu faço o que eu quero, o meu desejo, vamos dizer assim, eu estou fazendo os desejos da minha carne. A minha carne representa a natureza caída, certo? Então, o que a Bíblia diz sobre os homens nessa condição de natureza caída? São filhos da ira de Deus. Em outros textos, são filhos do diabo. Ou, em outros textos, servos de Satanás. Então, nascemos escravos, nascemos como filhos das trevas. Essa é a minha condição quando eu nasci. Aí vem a obra de Cristo, né? Cristo me resgatou com seu precioso sangue. Né? Eu me tornei posse de Cristo. Gente, antes eu era posse de quem? Né? Não tem uma terceira opção. Eu não mando em mim, eu simplesmente pertencia às trevas. Ponto. Hoje eu pertenço a quem? A Cristo, eu pertenço à luz, eu sou filha de Deus, através do ato da redenção. E é isso que nós precisamos olhar. Por que é tão difícil pensar, né, em ser serva de Cristo? É o orgulho falando? É a soberba falando? É a carne, a condição caída, aflorando nas palavras, nos pensamentos? Glória a Deus que somos posse de Cristo e Cristo orou por nós, né, ali na sua oração sacerdotal, né? Pai, aqueles que tu me deste. Olha que magnífico, pastor, quando eu leio aquele texto, eu me encaixo ali pela graça de Deus, para a glória de Deus. Aqueles que tu me destes, né? Aqueles por quem eu paguei o resgate com o meu sangue na cruz. Todo crente deveria se... né, gloriar nisso, gloriar em Cristo, na sua pessoa e na sua obra. Eu não canso de repetir, né? Nós não glorificamos a Deus, não pensamos sobre isso, a grandeza que é tudo isso, de valorizar tudo isso. Nós valorizamos tantas coisas idiotas aí da vida, e o que realmente interessa aí nós não valorizamos. De pensar, nós, né, como a Suzana diz, nós pertencemos de um lado ou do outro. Né? E graças a Deus nós pertencemos a Cristo, né, pela sua obra na cruz do Calvário. O ponto 5, né, comprados por Cristo, não temos o direito de nos tornarmos escravos de mais ninguém ou de nada mais. Outrora fomos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo e o seu serviço é a verdadeira liberdade.
Ou seja, né, fomos comprados por Cristo. Nós falamos aqui em todos os pontos, né, dessa lição. Né, fomos comprados por Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, e ele concluiu a obra dele na sua ressurreição, né, que ele venceu a morte para completar, mas o momento, né, do pagamento da nossa dívida foi ali na cruz, né? Para quem lê o livro aí, A Cruz de Cristo, John Stott vai falar nele que foi o momento do pagamento. Aí da ressurreição é o outro momento, né? Depois na segunda volta, na glória de Deus, será outro momento. Mas o momento do pagamento, onde rasgou a cédula da dívida, foi ali quando ele verteu o sangue na cruz do Calvário. Foi naquele momento, né, que a obra de Deus era separada. Houve o nascimento, a criação, a queda, o nascimento de Jesus Cristo, o pagamento da nossa dívida, ali o resgate, foi na cruz. Então isso deve ser valorizado. Nós não vamos aqui colocar a cruz, celebrar Jesus Cristo lá crucificado na cruz, porque nós sabemos que ele não está. Nós estamos falando que foi o ato específico para pagar os nossos pecados, né? E agora nós pertencemos a ele. Se ele é o nosso Senhor, automaticamente nós somos seus escravos. Somos escravos de Jesus Cristo. Mas na condição de escravos de Cristo, aí que vem a grandeza, né? Cristo é tão bom, tão amoroso, tão glorioso, que mesmo ele sendo o nosso Senhor, nós sendo seu escravo, eu servir a Jesus Cristo é a verdadeira liberdade. É isso que dá liberdade de vida, a liberdade de glorificar, a liberdade de saber que eu tenho vida em abundância, tenho vida eterna, como diz a Escritura, como diz a Bíblia. Ou seja, ser escravo de Jesus Cristo é realmente ser livre. Agora, ser escravo do diabo, ser escravo do pecado, aí sim, não a palavra aí com todas as letras maiúsculas, e, né, caixa alta, e garrafais, como o povo fala, e tudo mais, aí sim, escravo no mais alto nível, quando pertence ao diabo. Como nós pertencemos a Cristo, aí sim nós temos a verdadeira liberdade. Vamos falar aqui igual, usar os termos, né, pastor? Cristo é o nosso representante. Assim como Adão foi o primeiro representante, Cristo é o nosso representante. A Bíblia diz que Cristo cumpriu tudo que o primeiro representante deveria ter feito e não conseguiu. Cristo cumpriu toda a lei de Deus, né? Cristo foi obediente, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Não havia pecado nele. Então ele foi o representante perfeito, né, que Deus enviou para nós. Então, quando ele foi entregue, quando ele verteu o seu sangue, ele junto com ele, o nosso velho homem foi crucificado. A Bíblia usa o termo cordeiros com Cristo. Então, vamos começar isso de antes. Então, se o nosso velho homem foi julgado, né, Cristo representando os nossos pecados ali, né, nosso representante diante de Deus, nós fomos, vamos dizer assim, co-crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo fala, né, fui crucificado com Cristo. Nós fomos co-sepultados com Cristo, né, e aí pagamos a dívida, pagamos não, nossa dívida foi paga em Cristo. E qual a bem-aventurança além disso? Foi simplesmente nos restabelecer ali vamos dizer assim, no nível que caímos junto com Adão? Não. Quando Cristo morreu por nós, nós também nos tornamos co-herdeiros com Ele, co-herdeiros, né, da glória, co-herdeiros na vida eterna com Cristo. Teremos o nosso corpo ali glorificado como Cristo teve. Então, nós vamos dizer assim, nós tivemos não é promoção, mas nós não fomos agraciados simplesmente em voltar de onde caímos, né? Nós fomos elevados pela graça de Deus por meio do seu Filho, vamos dizer assim, num nível tão superior. O povo gosta de falar agora, nós fomos levados a outro patamar. Não, realmente, pastor, outro patamar. A redenção de Cristo, né, nos deu tudo isso, pagou a nossa dívida e ainda somos, como diz, chamados filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Cristo Jesus fala assim, né, se sois meus amigos, né, serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O meu Senhor é meu amigo, meu Salvador, meu irmão.
Como assim, pastor, ainda ter resistência em falar, eu sou escrava de Cristo, para a glória de Deus, para o meu bem, né? Bem eterno, a bem-aventurança eterna. E saber que enquanto eu não reconhecer minha condição, que agora, nas palavras aí, né, que eu sou escravo, que Ele é meu Senhor, se eu não admitir essa condição, também não posso me gloriar de tornar co-herdeiro com Não é? Cristo. Ser chamado não agora de servos, de escravos, mas de filhos, de amigos de Deus, né, de Jesus Cristo. Então é algo realmente glorioso, né? E agora, né, nós fazemos nossas considerações finais, né? Suzana, faça suas considerações finais aí sobre a redenção em Cristo. Pastor, como eu falei no início, é um tema que nós devemos relembrar, meditar, né? Olhar com atenção, com cuidado, valorizar cada dia mais, né? E dar glória a Deus todos os dias pela redenção do seu Filho amado Jesus. Por mais que tentamos ali aprender, conceituar, fazer, nós só teremos essa dimensão quando estivermos com Cristo lá, né? Vendo, participando com Ele, porque nós somos, como falamos em lições anteriores, nossa capacidade é limitada, nossa visão é baixa, vamos dizer assim, né? Mas é um tema importantíssimo para cada servo, para cada escravo em Cristo Jesus, né? Aprender, meditar, refletir, todos os dias. E lembre-se, né? Você, quando encontra com Jesus Cristo e torna seu Senhor, verdadeiramente você será livre. Os verdadeiros escravos são aqueles que estão presos nos seus pecados, né, presos nas redes de Satanás, que não conseguem enxergar. E sinta-se privilegiado por ter sido resgatado, ter tido a redenção em Cristo Jesus. Seu sangue derramado na cruz foi o preço para essa condição. Que você possa se sentir então amado por Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, graça e paz, irmãos, né? Faça bom proveito da lição. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Fique com Deus. A graça e a paz a todos.